Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo e nos livrando de todo mal. Fazer uma pequena oração. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel e justo. Pai, eu estou aqui. O teu Espírito Santo mora dentro de mim. E nós te pedimos, Pai, para que o que seja falado aqui seja unicamente pelo Espírito Santo do Senhor, que quer falar aquilo que o teu povo, os teus filhos, as tuas filhas quer ouvir. Pai querido e eterno, nós agradecemos desde já para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, dia 11/10/2024, convido os amados irmãos para nós tomar um cafezinho aqui, ó, cappuccino, tapioca com ovo, né? Tapiocazinha com ovo, queijozinho frescal. E também convido os amados irmãos aqui para nós meditar em alguns versículos da Bíblia Sagrada. Café físico para alimentar o nosso corpo, para nós estar forte e para nós trabalhar. E também o espiritual, que é para nós andar, se apresentar a Deus da forma perfeita, boa e agradável a Deus, né? Isso está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Os irmãos lê lá, que os irmãos vão entender que precisa ter uma renovação aqui na mente, né? Precisa ter um aprendizado aqui na mente, precisa renovar, uma renovação de entendimento, de compreensão na mente, né? Não é o que a religião prega. Então você se apresenta a Deus, conforme está lá em Romanos, é como você tem que se apresentar a Deus perfeito, puro, com a mente renovada. Não é para você transformar o mundo, você não transforma ninguém. É você, é dentro de você, se transformar. Transformai-vos, não é transformar o mundo, é transformai-vos, né? Pela renovação do vosso entendimento, né? Nós vamos ler aqui, aqui Romano está aqui, eu vou até ler para os irmãos entenderem, está aqui, olha. Olha, Paulo diz aqui, capítulo 12, versículo 1 e 2, olha, Paulo diz, olha, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmão, você tem que se apresentar a Deus. Como é que você apresenta a Deus? É o seu corpo. Você vai oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo, em um corpo santificado. Olha, o corpo tem que ser santo. As obras do seu corpo, aquilo que você faz pelo seu corpo, ele tem que ser apresentado a Deus santo, puro, sem mácula, sem defeito. Isso vai estar lá na igreja, lá em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 26 e 27, que vai dizer que nós somos lavados pela água pura da palavra, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, essa é a igreja de Cristo. Ela se apresenta dessa forma. Se você se apresenta a Cristo cheio de pecado, cheio de imundícia, você não faz parte da igreja de Cristo ainda. Você não está vivendo como filho de Deus, como igreja. Você ainda não está vivendo essa santificação, né? Então, está dizendo que aqui que você apresenta o vosso corpo
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você se apresenta a Deus com o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aí é um culto racional. Isso é um culto racional. Aí diz aqui, olha, e não conformei com este mundo. Não conforme com os padrões do mundo, com as pessoas que vivem nas suas carnalidades, que vivem de qualquer jeito, que vivem mentindo, que vivem roubando, que vivem se prostituindo, que vivem enganando os outros, que vivem traindo os seus companheiros, as suas companheiras, né? Não é esse mundo. Que vive fazendo falcatrua nos contratos, nas coisas. Não é você viver esse mundo aí. Não se conformado com este mundo. Ó, irmão, é com os pensamentos mudando das pessoas que vivem no mundo. É os pensamentos mudando. É os pensamentos que é contra Deus. Aí diz aqui, olha. Mais sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Olha, é aqui, aí. Transformação é aqui na mente. Olha, irmão, quando chega alguém de Deus e prega uma palavra verdadeira a você, você não acredita. Você acredita na mentira. Se chega alguém e prega uma mentira, você acredita. Mas se chegar alguém e pregar a verdade, você não acredita. Vou dar uma suposição. Quando Cristo morreu, ele batizou, a morte de Cristo, ele santificou, ele purificou, ele justificou, ele tirou o pecado, ele batizou as pessoas, ele deu comunhão às pessoas, ele derramou, ele deu o Espírito Santo às pessoas, o Espírito Santo passou a habitar nas pessoas, mas você fala tudo isso a um ser humano, seja ela de qualquer denominação que não for da graça de Cristo, que não é cristão, ele não aceita. Seja ele de qualquer religião, de qualquer denominação, de qualquer placa de igreja, que tem o nome Igreja Assembleia não sei de quê, Igreja não sei de quê de Deus, Igreja de Vitória em Jesus, e é Deus e mais amor, e seja ela qual for, nenhum deles vai acreditar nessas verdades, né? Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, tudo isso ele fez, ele justificou, ele foi o nosso Cordeiro Pascual, ele nos sacrificou por nós, ele já fez o sacrifício. O sacrifício foi feito, foi o corpo dele, foi a morte dele, que ele deu para salvar o povo. Ele libertou o povo, mas o povo está cativo porque não acredita na verdade. Quando você diz que uma pessoa não precisa se batizar, ele já logo aponta e diz, olha, é um herege. Jesus mesmo se batizou, né? Jesus mesmo se batizou. Mas, irmão, o batismo de Jesus tinha todo o ritual. O batismo de Jesus, como as pessoas não pregam a verdade, os pastores, os líderes não mostram a verdade, então o povo é enganado com a mentira. Porque o batismo de Jesus tinha todo um rito, tinha todo um ritual. Primeiro, ele era o Cordeiro de Deus, ele era o Cordeiro verdadeiro, ele era o Cordeiro sem mácula, sem defeito, sem pecado, e ele vinha fazer o sacrifício pela humanidade. Então, lá em Levítico está dizendo, 1:9, está dizendo que o Cordeiro, antes de ser imolado, antes de ser degolado, ele tinha que ser banhado até as entranhas. Então, o batismo de João Batista, que João Batista, na época de Jesus, batizava, diz que João Batista batizava para arrependimento de pecado,
E olha, e Jesus, como era o cordeiro, Jesus não tinha pecado para se arrepender de pecado, né? Mas a gente sabe que lá em Levítico, quando o sacerdote, quando a pessoa pecava, que trazia um cordeiro sem defeito, o sacerdote analisava todo aquele cordeiro e depois de ver que não tinha nenhum defeito, ele lavava o cordeiro. Depois de lavado o cordeiro é que ele degolava, lavava o cordeiro até as entranhas era lavado, para poder fazer o sacrifício. Então, Jesus era o cordeiro, ele tinha que ser lavado nas águas. Mas Jesus tinha que ser lavado nas águas por quê? Porque o cordeiro lá em Levítico tinha que ser lavado pelo pecado do povo. Então, se tivesse defeito, não tinha. Jesus, como não tinha defeito, ele era o cordeiro puro. Ele veio sacrificar para o povo. E ele não tinha pecado. Mas se o batismo de João era para arrependimento de pecado e Jesus não tinha pecado, porque Jesus tinha que passar pelo o batismo nas águas? Porque, como eu expliquei, o cordeiro tinha que ser lavado, ele era o cordeiro, ele estava sendo preparado para lavar. Segundo, Jesus era o maior pecador da face da terra. Não se assuste. Era. Jesus foi o ser humano mais pecador da época dele na face da terra, se chama Jesus Cristo. Irmão, você está doido? Tô não, irmão. Não estou doido, não. Jesus foi o maior pecador, sem pecar. Por que Jesus foi o maior pecador sem pecar? Porque ele pegou o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus pegou o pecado de toda a humanidade da época, ele pegou o pecado daquele povo e o pecado de quem já tinha morrido. Ele pegou aquele pecado e botou sobre os seus ombros. Está lá em Isaías. Também está lá em Pedro, que ele levou os nossos pecados, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades no madeiro. Então, meu irmão, quando Jesus foi se batizar ali, ele tinha dois significados. Ser lavado, que ele era o cordeiro, que está lá em Levítico, e ser lavado do pecado, não dele, do povo, que ele botou sobre os seus ombros. Então, ele estava lavando o pecado do povo. Então, Jesus era o maior pecador, foi o maior pecador, ser humano aqui da face da terra, que andou aqui na terra, foi Jesus, porque ele pegou o pecado do povo e botou sobre as suas costas. Ele tomou o pecado do povo, ele assumiu para ele comprou para ele, através do sangue dele, ele comprou aquele pecado do povo. Ele pegou toda a dívida que o povo tinha e ele, que era uma lei que condenava o povo, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz que ele riscou o escrito de dívida, era um escrito, era uma dívida que a humanidade tinha por causa do pecado de Adão. Então, ali Jesus Cristo pegou o pecado da humanidade, botou sobre as suas costas. E ali, quando ele desceu nas águas, ele lavou aquele, que o batismo de João era arrependimento de pecado. Quando ele foi para as águas, ele fez o que a lei cumpria, o arrependimento de pecado. João Batista estava preparando o caminho para o Cordeiro, né? Fazer o sacrifício. E João Batista fez, e agora, depois que ele fez, João Batista até chega, quando ele chega para ser batizado, João Batista disse: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Ele disse: para que se cumpra todas as escrituras, faz o que é necessário. Então João mergulhou ele nas águas. E quando ele sai das águas, o Espírito Santo, como uma pomba, desce sobre ele. E João viu a profecia que estava lá nos profetas, em Joel, que não sei se é Joel, que o Espírito Santo ia descer sobre ele como uma pomba. Então ali se cumpriu a profecia do profeta, né? E João fez
Mas João diz que também, que depois dele, depois que João morresse, ele disse que viria um, o qual ele não era digno de desatar as correias das alparcas, e esse era mais poderoso do que ele, e que esse ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora, como os líderes religiosos não pregam a verdade, não mostram a verdade, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, está lá em Mateus, no capítulo 3, né? Eu acho que é no capítulo, eu bem creio que é no capítulo 3, que é o batismo de João. Vocês procuram pelo batismo de Jesus e você vai ver que João está lá narrando que ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, depois da morte de João Batista, depois da morte de Jesus, aquele que havia de vir, ele não ia batizar mais em água. Ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora, o que é o Espírito Santo, irmão? É a graça de Deus. O Espírito Santo é para os eleitos, é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, aqueles que são descendentes de Isaac, aqueles que são filho que saiu da descendência de Isaac, da promessa, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo seriam os que descendem de Ismael. Aqueles que descendem da parte de Ismael, filho da escrava Agar, que Deus prometeu, quando Deus manda ele embora lá, que manda Abraão pegar Agar com o menino e lançar fora do convívio que eles estavam convivendo com Isaac, que Ismael brigava com Isaac, perseguia Isaac. Então Deus manda ele lançar fora. Mas Deus disse que Abraão não se preocupasse. Abraão fica triste porque era filho. E disse que ele não se preocupasse, porque daquele menino ele ia fazer uma grande nação na terra, com Maria do Mar. E eles iam ser prósperos na terra. Porém, Deus não prometeu que ele ia para o céu. Deus não prometeu herança a ele no céu. Deus não prometeu ele participar da herança. Muito pelo contrário. Deus disse que o filho da escrava nunca herdará com o filho da livre. O filho da livre era Isaac. O filho da escrava era Ismael, era de Agar. Então, ele não ia participar da herança dos filhos de Deus. Ele ia viver aqui na terra. E ele ia ser próximo. Por quê? Na terra, ele só pensa nisso aqui. E os filhos de Deus, que ia ser eleito, ia ser dono da promessa, ia herdar, ia ser os herdeiros de Deus. Esses que é herdeiro de Deus é o conhecimento, é o entendimento, é o crescimento na palavra de Deus. Então, essa é a herança. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, são essas três coisas que os filhos de Deus vão receber aqui nesta terra e vão exercer essas três coisas que está aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 14. Né? 2,14 ou é 14,17? Deixa eu ver se é 14,17. É, 14,17 diz aqui, olha. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que é que o crente aqui, o que é que o cristão aqui na terra vai herdar de seu Pai, de Deus, de Jesus, que morreu na cruz do Calvário? É paz, é justiça, ser justo, é andar em paz e ter alegria no Espírito Santo. Não é você ser rico, financeiro, ser dono de muitas propriedades, de muitos carros, de muitas coisas, não. A riqueza de Deus, ela é espiritual.
é tudo aquilo que você não pode ver e nem pode tocar. Então, essa é a riqueza que Deus prometeu. O que a religião promete aí é riqueza física, financeira, que você pega, que você vê, que você possui, né? Que você pode tocar. Então, essa riqueza não está de acordo com a palavra de Deus. É o que a religião prega. Então, a riqueza que Deus quer dar, se você for lá para Éfeso, nós hoje estamos aqui. Se você vier aqui para Éfeso, no capítulo 1, olha, capítulo 1, diz aqui, capítulo 1, versículo 3, diz, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aonde é as regiões celestes em Cristo Jesus? É aqui, irmão, na mente. Paulo diz, com minha mente eu sirvo a lei de Cristo. No homem interior, é aqui dentro. É na mente, é no homem interior. Tem um versículo que Paulo diz, eu sirvo a Deus no meu espírito, no homem interior. Com o meu espírito eu sirvo a Deus no homem interior. É aqui dentro, é o espírito, é o entendimento. Então, todas as bênçãos que você carecia, que você precisava, que você necessitava, Deus aqui já deu a você. Ele não vai dar, ele já deu. Agora, você não conhecia, você não entendia. Então, a partir do momento que você vai ouvir essa mensagem, que você acompanhar aí, a Bíblia vai testificar, o Espírito Santo que mora dentro de você vai testificar com isso que eu estou narrando aqui, como é em linha com a palavra, né? Não é você. E a religião chama você para ir orar lá na frente, para o pastor orar para você ainda ser abençoado. Então, quando você faz isso, você nega a verdade de Deus que está aqui na palavra de Deus, que é como tem que ser verdadeiramente aqui, como diz na palavra, e não como diz esses religiosos aí. E o versículo 4 diz aqui, ó, Efésios, capítulo 1, versículo 3, eu li agora versículo 4, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ó, irmão, a igreja, quando se apresenta a ele como em santidade ou se apresenta a ele como pecador? Se você se apresenta em Cristo como pecador, você está invalidando isso aqui, porque a igreja de Cristo, ela se apresenta a ele santo. Senhor, eu sei que eu sou um escolhido, eu sei que eu sou um eleito, eu sei que eu sou um predestinado, eu sei que o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos espirituais, eu sei que eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Isso é o que está em linha com a palavra. Mas não vamos ser hipócritas aqui e dizer que nós não erramos, que nós não cometemos erro, que nós não cometemos delito, que nós não cometemos pecado. Porque aí nós seríamos hipócritas, nós cometemos. Tem que reconhecer que você comete, que você está no corpo de carne, que você vive no corpo de carne, que você peca, que você erra. Seria hipocrisia você dizer que você não erra, porque só quem não errou aqui, que pisou aqui nessa terra, só teve um, Jesus Cristo. Ele não errou, né? Mas ele pegou o pecado da humanidade. Então, meu irmão, aqui está dizendo, né, que ele nos escolheu. Se foi ele quem escolheu eu, como é que eu vou num local acolá para escolher e aceitar Jesus? Não está em linha com a palavra. O que está em linha com a palavra é que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo também escrevendo aos Gálatas, ele diz, prove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, olha, desde o ventre, ele não tinha nem nascido, Deus já tinha separado ele para que ele pregasse o evangelho. Davi, lá no Salmo 139, ele diz que os ossos dele nem tinham sido formados. Salmo 139, versículo
versículo 15 e 16, diz que ele nem tinha sido formado e todos os dias da vida dele já estava escrito no livro da vida. Olha aí, Deus se manifestando a Davi porque ele vivia na verdade. Mas nós sabemos que Davi pecou, Davi errou, né? Então eu erro, você erra também. Mas temos que reconhecer que o Espírito Santo mora dentro de nós. Tem coisas que não convém a nós fazer. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nem tudo convém, meu irmão. Nem tudo convém a nós, né? Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Ele está escrevendo lá aos Coríntios. Você procura esses versículos aí, não anotei aqui, mas Paulo vem dizer isso, né? E aqui, irmão, está dizendo que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos, olha, para quê? Para que ele derramou essas bênçãos sobre nós? E para que ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Para que nós sejamos santos, irrepreensível, para nós se apresentar a ele irrepreensível, né? Em amor, olha, é em amor, é com carinho, é com compaixão, é com misericórdia, é com perdão, não é com ódio, não é com raiva, não é com ira. Não, irmão. Quem anda nessas coisas não anda com Cristo. Para você, irmão, estar em Cristo, você precisa amar o seu irmão. Você precisa ter compaixão, você precisa ter misericórdia, você precisa ter amor, você precisa compreender ele, você precisa amar ele, você precisa ajudar ele, você precisa fazer muitas coisas que ele não tem um entendimento, que ele não consegue, e você, com seu entendimento, você tem que orientar ele. É para viver em amor, não é para viver em guerra, não é para viver intrigado, não é para viver roubando, não é para viver matando e fazendo muitas outras coisas que se eu fosse dizer aqui, eu ia passar o resto do dia falando o que não deve fazer, né, irmão? Intriga, briga, confusão, fofoquice de um, de outro, fofocar de um, fofocar de outro. Não é para fazer isso, meus irmãos. Mas a gente prega essas verdades, o povo não aceita. O povo não quer. Porque isso que eu acabei de dizer, é isso que o povo vive, é isso que o povo anda, é isso que o povo pratica. E para ser santo tem que deixar, e a pessoa não quer deixar. Ela vai enganando e empurrando com a barriga, ela vai cobrindo, ela vai fazendo de conta que o que ela vai vivendo é certo. E não é, é errado, né? Aí diz aqui, o 5, ele diz, e nos predestinou para ser filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ó, irmão, ele predestinou. Antes da fundação do mundo, você já é predestinado. Você já é filho. Ele determinou lá. Foi ele que determinou lá, segundo o conselho, o beneplácito de sua vontade. A vontade foi dele, irmão. A vontade foi dele escolher você. A vontade foi dele eleger você. A vontade foi dele chamar você para pregar essa palavra, para pregar essa verdade. Ainda que toda a humanidade seja contra. Ainda que toda a humanidade... O negócio do celular caiu aqui. Ainda que toda a humanidade, irmão, seja contra... Cristo, ele escolheu você. Foi ele que determinou gostar de você. Foi ele que determinou eleger você. Foi ele que determinou te escolher. Foi ele quem santificou. Foi ele quem lhe batizou. Foi ele quem lhe libertou. Foi ele quem lhe justificou. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Foi ele, foi determinação dele. Segundo o beneplácito da vontade dele. Foi ele que decidiu. Não foi ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então ninguém tem nada a ver com isso, né? Irmão, foi ele quem quis. Quando a gente vai, irmão, diz que ele escolheu vaso de honra e vaso de desonra.
Quem é os vasos de desonra? É aquele que anda aí, irmão, nessas mentiras que eu falei. E quem é o vaso de honra? É aqueles que pregam a verdade, que anda na santidade, que fala a verdade, que mostra a verdade, que prega a verdade de Cristo, que é a favor de Cristo e não contra. Esses que andam desse jeito aí, irmão, eles são contra Cristo. Eles são anticristo. Anticristo, irmão, é quem é contra Cristo. Né? Anticristo nada mais é do que uma pessoa que é contra Cristo. Lembra quando ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita com as coisas de Deus, mas com a dos homens. Então, Jesus estava profetizando o que ia acontecer com ele, lá em Jerusalém, quando ele chegasse lá, e Pedro pega ele, chama de parte de Senhor, de modo nenhum o Senhor pode fazer isso. Então, o que é que Pedro fez? Pedro se opôs contra aquilo que Cristo estava narrando, contra aquilo que Cristo estava profetizando. Então, o que é o anticristo? É quando você prega essa verdade, o anticristo ele se levanta e diz, não, esse irmão aí é mentiroso, ele não está falando a verdade, ele não prega a verdade, ele é um falso profeta. Então, essa pessoa, ela está se levantando, ela está sendo contra Cristo, ela é um anticristo. Com as suas mentiras, com as suas falácias, com a vida de pecado que ela leva, então ela vai se levantar contra Cristo, vai dizer que o que eu prego não é verdade, que verdade é aquilo que de Cristo é ela que vive uma vida toda cheia de pecado, de imundície, e só a misericórdia de Deus, né, meu irmão? Mas estamos aqui, né, para saber o que é ser anticristão. O que é ser um anticristão? Como é que vive a santidade? Como é que vive a luz e as trevas? A luz é os filhos de Deus. As trevas é os que vão ser condenados, que vêm da descendência de Caim, que vêm da descendência de Ismael, né? Todos eles vêm da descendência de Caim e de Ismael, né? Está na Bíblia, é o relato da Bíblia. A Bíblia não é mentirosa, ela é verdadeira, né? Nós não podemos aqui falar mentira, porque eu tenho aqui compromisso com a verdade. Eu não tenho compromisso com a mentira, eu não tenho compromisso com o homem. Eu não prego doutrina de homem, eu prego a doutrina de Cristo. Muitos homens vão se levantar contra, mas eu não estou nem aí não, porque eu estou fazendo o ID de Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Jesus me manda. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço aos irmãos, se quiser um frete, eu trabalho com frete ali na Conjol do Alecrim, né? Entre a Conjol e a Lampadinha. Meu ponto é ali, eu fico por ali. Quem quiser um frete, é só me contratar. Eu sou conhecido como irmão Franciberg, né? O irmão do frete. E ali eu vou levar a sua cerâmica, vou fazer a sua mudança, vou tirar o seu entulho, o que você quiser. O intuito do canal aqui é pregar essa palavra e divulgar também o meu trabalho. Vou deixando um joinha para vocês. Peço que os irmãos dêem um joinha aí, se inscreva no canal, escuta as mensagens, pega a sua Bíblia, acompanhe. Ó, irmão, eu gostaria que aqui fosse um telão e eu tivesse um projetor, não sei como é que chama, para a palavra de Deus aparecer aqui, para a gente mostrar e explicar ao povo. Mas não tem, esses materiais são caros e eu não tenho recurso para comprar. Precisaria os irmãos, os que se inscrevem no canal, né, precisaria contribuir. Se algum irmão se interessar em contribuir, é só mandar a mensagem aí, né, nos comentários. E se os irmãos quiser, eu tenho projetos muito bons, irmão, mas não tem dinheiro suficiente para alugar um local e a gente pregar essas verdades para o povo ter o conhecimento da palavra de Deus, né?
Vou pedir nos irmãos que se inscrevam no canal, dê um joinha, dê um like, compartilhe a mensagem e acompanhe, irmão, na palavra de Deus, se o que eu falei é verdade ou não. Aí você compartilha. Deixa a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que ela já está derramada sobre nós e que nós venha viver ela em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém.